Segundo erro muito comum que eu trouxe aqui para vocês é principalmente a associação de pontos. Eu vejo que muitos terapeutas, muitos auriculacupunturistas, auriculoterapeutas não fazem a associação adequada dos pontos. Digamos que o paciente chega para você e ele tem uma dor na coluna lombar. E aí você pensa no seu raciocínio, no meu raciocínio clínico, então eu acho que eu vou colocar ponto de analgesia, vou colocar a área da coluna lombar, eu vou colocar, se eu for fazer a relação aí com a teoria de 5 elementos, eu vou colocar talvez ponto de fígado, se ele estiver preocupado pode interferir também na coluna, ponto de baço, e aí começa. Só que no pavilhão auricular nós temos uma abundância muito grande de pontos, que inclusive alguns pontos são repetidos. Aí eu vou lá e coloco ponto da analgesia, outro ponto de tálamo que trabalha também dor, outro ponto que agora trabalha dor no joelho. Eu coloco o segundo ponto de joelho, porque tem mais de um joelho dependendo do mapa que você utilize. Então daqui a pouco você está repetindo vários pontos e o paciente ele sai com a orelha repleta de pontos. Isso sem falar que além do fato de você não estar sabendo fazer a associação correta, muitas vezes você não sabe localizar os pontos. Então a localização precisa, junto com a associação precisa dos pontos para tratar esse paciente, vai trazer sim uma melhora significativa, mais rápida, e dessa forma o paciente vai perceber o quanto a auriculacupuntura e o seu tratamento em específico é poderoso junto a ele. Então é necessário que a gente saiba quais são os pontos que são associáveis, quais pontos não são associáveis. A auriculacupuntura, ela pode trazer aspectos negativos para o paciente? Pode sim. Não pense que pavilhão auricular não tem problema, se eu errar, eu posso refazer isso e vai estar tudo certo. E o paciente não vai nem notar. O paciente ele é esperto, o paciente ele também estuda, ele chega em casa, ele dá um Google e ele vai aprender algumas coisas sobre a aurícula porque ele está fazendo tratamento e ele quer saber ao que ele está sendo submetido. Então, pense uma coisa com você. Se ele começar a passar mal em alguma circunstância ou ele tiver algum tipo de impacto na saúde dele, a primeira coisa que ele vai pensar foi a auriculacupuntura, foi a auriculoterapia. E aí ele vai entrar em contato com você, perguntar, e se você não entende dos pontos? Se você não sabe se a localização que você colocou foi precisa, foi correta e não tem condição de atingir outro ponto, se você sabe o tratamento que você está fazendo, a associação de pontos, quais são os efeitos que vai promover essa associação, então não tem como você não saber dialogar com esse paciente e dizer não, de jeito nenhum. Os pontos que eu coloquei para você podem promover tais efeitos. Porém, esse efeito que você está me relatando não vai acontecer, então foi outra coisa. Aí ele vai pensar, foi a medicação que eu tomei, foi a comida que eu comi inadequada, porque eu fiz tal coisa. E aí sim ele começa a pensar em outras possibilidades. Mas a primeira possibilidade que ele vai pensar de cara foi a auriculacupuntura, foi a auriculoterapia, então você tem que saber muito bem o que você faz. Então a associação de pontos, a localização dos pontos é muito importante que você saiba, e existe inclusive algumas áreas de pavilhão auricular que não são pontos, são áreas mesmo, o que permite que a gente possa ter aí uma maior possibilidade de trabalhar independente, não só pontualmente, mas naquela área como um todo. Lembrando que, de novo, se você faz uma ótima anamnese, e entenda a anamnese com exame físico desse pavilhão auricular, a possibilidade de você errar o ponto, de você ter esse tipo de situação é muito pequena. Eu tive inclusive uma paciente que eu tratei ela porque o tratamento era voltado para condições reumatológicas, condições que envolviam dores articulares, e ao fazer o tratamento, na mesma sessão que eu fiz o tratamento com ela, ela voltou a menstruar. Era uma mulher que já tinha entrado e estava se consolidando realmente na menopausa, e por conta dela estar na menopausa, quando eu fiz, na semana que eu fiz a auriculacupuntura nela, ela voltou a menstruar. E ela perguntou se realmente o problema não tinha sido a auriculacupuntura. E eu disse a ela que pelos pontos que eu tinha colocado, pelo tratamento que eu tinha proposto, essa possibilidade ela não existia. Mas que eu precisava analisar o pavilhão auricular dela e que ela retornasse para mim, para eu dar uma olhada quais eram os pontos, como ela estava fazendo o estímulo, tudo isso. E aí quando ela retornou para mim, eu observei que existia um ponto que estava num local inadequado e que eu não tinha colocado.
E aí, ao perguntar a ela, ela disse, olha, na verdade caiu uma sementezinha e eu fui e coloquei de novo no local que eu achava. Aí de novo, era um local que ela achava, era um local que obviamente ela não conhecia, porque ela não tinha o domínio da técnica. E sim, ela acabou colocando em um local diferente o ponto, o estímulo, que esse ponto sim poderia favorecer a descida dessa menstruação dela. E ela voltou a menstruar por conta disso. Então veja que não fui eu, mas sim a paciente que tomou a iniciativa de colocar o próprio ponto que ela achava que poderia estar estimulando. E por conta disso trouxe sim uma repercussão que para ela foi negativa. Obviamente depois eu tratei ela, né? Dei as orientações que ela não poderia fazer isso novamente. E após isso, ela continuou não menstruando, ela voltou à menopausa, esse período, né, de menopausa ser estabelecido. Então é interessante que a gente entenda que a localização dos pontos, a forma que eu dou estímulo, a associação desses pontos é muito importante e sim, é um dos erros mais comuns que existe, principalmente quem está iniciando, acha que tem que colocar todos os pontos que tem indicação para o paciente, e aí coloca todos os pontos, a orelha do paciente repleta de estímulo, e na auriculoacupuntura, na medicina tradicional chinesa, quanto menos é melhor, tá? Então, o menos é mais, literalmente é isso, tá certo? Então depois você vai pegando a manha, vai sabendo quais são os melhores pontos e vai diminuindo a quantidade de pontos e vai sendo mais preciso e associando esses pontos com os efeitos que você espera que o paciente tenha.